Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu gostaria de informar que, acho que já foram todas, a classinha das crianças já iniciou, tá? Se tiver alguma criança, pode encaminhar para lá, tá certo? Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. A escola bíblica não, o culto da esperança. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem no texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ensina sobre servir aos outros. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Então entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou ler de novo o versículo 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Pai, nós direcionamos o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, Pai, até o Senhor. Que a Tua palavra viva e eficaz fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor traga uma mensagem ao nosso coração, que possamos sair daqui edificados, Pai. Que o Teu Espírito vá de encontro a nós e que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, nessa manhã. Que essa mensagem, Senhor Deus, ela frutifique, Senhor Deus, ela gere frutos. Que não saiamos daqui com apenas mais conhecimento, Senhor Deus, mas que possamos praticar a Tua palavra. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema de hoje, se fosse para dar um tema para essa palavra, seria a recompensa daqueles que servem sem ser servidos, sem esperar ser servidos. O que é servir sem esperar ser servido? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. E eu acredito que todo mundo aqui já teve a experiência de um dia ir até um restaurante, um dia ir a um local para poder comer, e aí chegando a esse local, lá tinha um garçom aguardando você, e esse garçom, por muitas vezes, ele até preparou os lugares ali para você sentar, por muitas vezes ele limpa a mesa antes de você sentar, né? Então você se assenta, ele traz o menu, ele traz o cardápio ali para você, e aí você escolhe o que você deseja comer, você escolhe qual que é o seu pedido, o que você deseja receber ali. Ele prontamente, ali com a sua cadernetinha, com a sua caneta, ele anota o seu pedido, ele se direciona ali até a cozinha, faz o pedido para o cozinheiro, para quem vai fazer a sua comida, quem vai preparar o seu pedido, e pouco tempo depois ele te serve. O interessante nessa ilustração é que se a gente estiver sentado lá e começar a demorar um pouquinho, nós já começamos a reclamar do atendimento. Então nós começamos a dizer que nós fomos mal atendidos, nós começamos a reclamar muitas vezes do garçom, que não teve culpa alguma, do local e de tudo mais, a gente começa a reclamar, né? E trazendo essa ilustração para a palavra que eu tenho para a igreja hoje, muitas vezes nós precisamos verificar e analisar se nós não estamos agindo dessa forma aqui na igreja. Será que muitas vezes quando nós não viemos para a igreja,
a gente se assenta, a gente quer simplesmente fazer o nosso pedido, a gente quer que o nosso pedido seja atendido o mais rápido possível, da melhor forma, e a gente quer ir embora satisfeito. Então nós viemos, nós estamos aqui, muitas vezes queremos apenas ser servidos, nós estamos aqui sentados, querendo que o nosso pedido seja mais rápido possível. Se a gente vê, inclusive, o pedido de outra pessoa sendo realizado antes do nosso, a gente fica com raiva, a gente fica, mas como assim? Chegou depois e já está recebendo esse pedido? Já está conseguindo essas conquistas? Como assim? Muitas vezes a gente trata o reino de Deus dessa forma, como se o reino de Deus fosse uma mesa onde a gente se assenta e a gente quer fazer esse pedido, a gente quer ser servido, mas muitas vezes a gente não quer lançar a mão no arado, a gente não quer trabalhar. E essa palavra que eu tenho para a igreja hoje, a gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a igreja é que nós fomos chamados para servir a Jesus. Nós fomos chamados para servir a Jesus. Para o crente, para nós, para o cristão, deve e é um grande prazer anunciar a todos as boas novas e os privilégios que nós temos. Nós temos bastantes privilégios, mas também nós temos grandes responsabilidades. Nós não podemos abraçar a palavra de Deus só uma parte, a gente tem que abraçar ela como um todo, e nós temos responsabilidade. Muitas vezes, como crentes, nós queremos apenas ter o prazer de sermos servidos. Foi o que eu disse aqui agora há pouco, e eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Será que eu tenho sido assim? Quando eu falar aqui os pontos, que a gente faça uma reflexão sobre você mesmo, faça uma reflexão. Será que eu tenho sido assim? Será que eu tenho vindo para a igreja e eu quero apenas ser servido? Será que eu tenho achado que ali é um banquete onde eu vou, me farto, sou servido da melhor forma e vou embora e saciado e pronto, não preciso fazer nada? E muitas vezes o que é pior, quando nós somos convocados, quando nós somos convidados a ajudar no reino de Deus, aí as desculpas aparecem, aí aparecem os empecilhos, é família, é o trabalho. Irmãos, todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, mas nós somos diferentes, nós somos chamados para servir no reino de Deus, nós somos chamados para servir a Jesus. E muitas vezes, quando nós damos essas desculpas, inclusive dá até para perceber na nossa própria fala, ou no nosso subconsciente, que nós sabemos que aquilo ali não é um empecilho, ou que não é uma desculpa para não servirmos, mas nós fugimos dessa tarefa. A Bíblia, ela nos ensina que os nossos caminhos, atitudes e decisões, mesmo que a gente imagine serem só nossos, que não afetem outras pessoas, elas afetam, elas não são. Se alguém não se empenha em servir a Deus, ele estará servindo a si mesmo ao pecado e ao diabo, ainda que inconscientemente. Se alguém não se empenha em servir a Deus, ele estará servindo a si mesmo, ao pecado e ao diabo, ainda que inconscientemente. Se quisermos viver segundo a nossa própria cabeça ou segundo o nosso próprio coração, nós tomaremos decisões e seguiremos caminhos tortuosos, contrários à vontade de Deus. Quando você quer seguir somente a sua mente, a sua própria vontade, ou os seus próprios desejos, você vai passar por caminhos tortuosos, contrários à vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para sermos senhores. Nós não fomos chamados para sermos senhores, mas para sermos servos. Nós fomos chamados para sermos servos. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir o reino de Deus. E existem inúmeros crentes que eles costumam vir à igreja, eles se sentam e esperam apenas ser servidos, eles escutam as pregações dominicais, os cultos, os louvores, mas a gente percebe que não há transformação, a gente não percebe a mudança de vida, a gente percebe que o evangelho não é praticado, não é vivido. Esses crentes, eles não gostam da mudança, eles nunca estão dispostos a contribuir, eles não querem contribuir com o trabalho na casa de Deus. Infelizmente, há aquelas pessoas dentro da igreja que nós nunca poderemos contar com elas, infelizmente, sabemos disso, pessoas que nós nunca poderemos contar por conta da sua inércia, por conta da falta que faz ao trabalho, e muitas vezes nós esquecemos até de contabilizá-los como um todo na igreja.
Jesus Cristo, ele disse assim, lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é lindo a gente perceber isso e viver isso. Só que a gente esquece que um pouco mais à frente, lá no capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus também diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, existe uma continuação, não parou aqui somente no venham a mim, mas continua, segue até o ide, vão, trabalhem. Isso mostra o propósito pelo qual Cristo Jesus, ele nos chamou. Cristo Jesus, ele nos chamou para o serviço. Cristo Jesus, ele nos chamou para servir. Não foi apenas para recebermos. Outro problema que acontece dentro da igreja, muitas vezes, é que além de não querermos servir, muitas das pessoas, quando servem, eles querem servir para agradar outras pessoas. Essas pessoas, elas têm uma verdade que elas precisam entender. Se você gosta de agradar e buscar ser reconhecido, nunca vai conseguir agradar ninguém. Você pode fazer 99,999%, se você deixar de fazer 1%, você não fez nada para aquela pessoa. Nós não devemos servir para ser vistos ou servir para agradar as pessoas. Nós devemos servir porque Cristo Jesus nos ordenou, Cristo Jesus nos chamou para o serviço. Não é para agradar as pessoas, não importa o que vão falar. Irmãos, se você não está sendo criticado, muito provavelmente você não está fazendo nada, porque só é criticado quem está trabalhando, quem coloca a mão no trabalho. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo criticado, agradeça a Deus, porque você está trabalhando, quem não trabalha não é criticado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim uma verdade para aqueles que fazem a obra do Senhor, tendo em vista ser reconhecido por todos. Ele diz assim, lá em Efésios capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, vamos abrir, Efésios 6, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração, trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor, e não aos homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Paulo, ele ainda continua lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Se o nosso objetivo fosse agradar as pessoas, nós não seríamos servos de Cristo Jesus. E ele continua mais uma vez, falando sobre esse mesmo tema, lá em 1 Tessalonicenses 2:4, diz assim: em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Deus é quem examina as intenções de nosso coração. Não há nada que fique encoberto aos olhos de Deus. Se nós estamos lançando a mão no trabalho, ainda que lançando a mão no trabalho, mas para a nossa vanglória, para sermos vistos, Deus, ele examina o nosso coração, não há nada que fique encoberto aos olhos dele. Em todas essas palavras, o objetivo do apóstolo Paulo era agradar somente a Deus, somente a Deus. Ele tinha em vista a glória de Cristo e não o reconhecimento humano. E é isso que devemos ter em vista, a glória de Cristo Jesus e não o reconhecimento humano. Deus, ele nos chamou para servir, devemos estar sempre prontos para o serviço de Cristo, e deixar as desculpas de lado, porque isso é um pecado, e um pecado muito grave.
nós estamos indo contra a palavra de Deus. Segundo lugar, irmãos, nós somos chamados para servir a nosso Jesus Cristo, nós somos chamados para servir uns aos outros. Servir a Cristo às vezes é até mais fácil, porque é Cristo Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, mas e quando Jesus manda eu servir o próximo? Como é que fica essa questão? Um outro fato que tem nos preocupado muito é justamente essa má vontade que temos de servir uns aos outros. Uma má vontade, um coração orgulhoso. Queremos apenas que os outros nos sirvam, mas não temos tempo de servir ninguém. É muito bom você chegar aqui na igreja, você receber do bom, do melhor, cadeiras organizadas, chão limpo, uma palavra, tudo, um louvor bonito e ir para casa. Mas e quando a gente tem que servir? E quando a gente tem que servir outras pessoas? Ficamos observando muitas vezes, ontem mesmo nós tivemos uma festividade aqui na igreja, e muitas vezes a gente percebe uma necessidade, e a gente não tem coragem de ir lá buscar uma cadeira, a gente não tem coragem de ajudar a servir uma comida, a gente não tem coragem de ajudar uma limpeza. Por que que nós somos assim? Por que que nosso coração é desse jeito? A gente é muito bom em sentar e esperar ser servido, mas por que que nós não servimos? Talvez seja vergonha, não sabemos, talvez seja vergonha. Mas se temos vergonha de servir, nós também deveríamos ter vergonha de ser servidos. Se nós temos vergonha de servir, nós também deveríamos ter vergonha de ser servidos. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo nos diz: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Chegamos à igreja, uma criança derramou um refrigerante, uma criança está correndo aqui, ou qualquer outra necessidade, e a gente pensa: os diáconos estão lá para isso, eles foram eleitos para isso. Irmãos, quantas vezes já brincaram comigo? Eu sei que muito provavelmente pode ter sido uma brincadeira, mas por exemplo, Mike, você tem que fazer isso, é o seu serviço, você é diácono. E eu faço com o maior prazer, toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Mas será que é assim? Será que todos nós não temos que trabalhar para o crescimento do reino de Deus? Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Ela diz que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Devemos considerar uns aos outros superiores a nós. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Irmãos, se não há união, se não há cooperação, não haverá disposição para servir. Precisa ter união, precisa ter uma cooperação. Precisamos ter disposição para servir. É um mandamento, está na Bíblia, a gente precisa servir. Não está falando aqui, você sirva se tiver vontade, você sirva quando tiver tempo, você sirva quando o seu trabalho não te incomodar mais. Não é servir. Preste atenção nessa frase, eu anotei ela aqui e diz assim: a grandeza de uma pessoa não consiste no número de servos que possui, mas no número de pessoas que ela serve. A grandeza de uma pessoa não consiste no número de servos que ela possui, mas sim no número de pessoas que ela serve. Essa é a grandeza. A gente precisa entender que no reino de Deus os valores são invertidos. Aqui na terra, os gloriosos são aqueles que são servidos, mas no reino de Deus o maior é aquele que serve. Os valores do reino, eles são invertidos, eles não são como os valores mundanos. E quais são as formas de nós servirmos uns aos outros? Irmãos, eu anotei vários textos aqui, mas não tem tempo da gente passar todos. Mas as formas de nós servirmos uns aos outros é ter comunhão um com os outros, é o que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, ter comunhão um com os outros, amar uns aos outros, João 13, 34 e 35, alegrar com os que se alegram, Romanos 12, 15, chorar com os que choram, Romanos 12, 15, não julgar uns aos outros, Romanos 14, 13, cooperar uns com os outros, 1 Coríntios 12, 25, perdoar uns aos outros, Efésios 4, 32, suportar uns aos outros, Colossenses 3, 13, edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11, ser hospitaleiro uns com os outros, 1 Pedro 4, 9,
orar uns pelos outros, Tiago 5,16. Se a palavra de Deus toda está nos dizendo que nós devemos servir, devemos amar uns aos outros, por que nós não fazemos? E tudo isso aqui, para mim, todas essas palavras aqui, elas se resumem nesse segundo, que é amar uns aos outros, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. E se nós amamos o próximo, é muito fácil da gente se alegrar com ele, é muito fácil da gente chorar com ele, é muito fácil a gente não julgar, a gente cooperar, a gente perdoar, suportar, edificar. Se a gente ama, é muito fácil, mas se não há amor, essa tarefa se torna pesarosa. Precisamos clamar a Deus que nos ajude a amar uns aos outros, a servir com gratidão, com coração grato. Irmãos, essas são apenas 11 formas que temos de servir uns aos outros. E se nós não queremos cumprir esses mandamentos, nós estamos no lugar errado. A igreja é o lugar para pessoas que querem servir, não é o lugar para pessoas que querem ser servidas. E aí eu te desafio a pensar sobre si mesmo. Você realmente tem sido um servo no reino de Deus? Ou será que nós temos apenas sido servidos? Será que nós temos sido servidos e reclamado ainda do atendimento? Não está adiantando eu ir para a igreja, meus pedidos não estão sendo realizados. Ou então o irmão chegou agora e o pedido dele foi realizado antes do meu. Será que a gente tem seguido esse padrão de servo ou não? E terceiro e último ponto, irmão, fomos chamados para servir a sociedade. Então nós somos chamados para servir a Cristo Jesus, nós somos chamados para servir uns aos outros e nós somos chamados para servir a sociedade. Além de servir Cristo, além de servir aos nossos irmãos, é nossa obrigação servir também a sociedade. Como é que é isso? Muitas vezes nós nos esquecemos que somos responsáveis por aqueles que desconhecem a palavra da salvação. Nós somos responsáveis por eles. E eu falo isso pelo fato de muitas vezes a igreja se fechar nessas 4 paredes e sermos igreja apenas da porta para dentro. Mas a igreja foi chamada para ser igreja da porta para fora. Nós fomos chamados para servir o tempo todo, aqui dentro e lá fora. Servir a sociedade. Há muitos projetos sociais de cunho religioso por aí. E a gente não precisa nem criar um projeto novo. A igreja presbiteriana vai distribuir cestas básicas. Seria excelente, mas a gente não precisa nem criar um projeto novo ou inovador para que a gente possa servir a sociedade. O bom testemunho é a forma de servirmos bem. O bom testemunho que nós damos é a forma de servir. Hoje o meio evangélico está tão desvalorizado, tão desacreditado, é cada coisa que acontece por aí, que tem se tornado mais difícil a gente evidenciar uma nova vida em Cristo Jesus. Tem se tornado mais difícil darmos o exemplo, mas não impossível, irmãos. Precisamos servir. Precisamos, a palavra de hoje é servir. Podemos sim fazer a diferença e mostrar ao mundo quem é Jesus, qual que é o seu plano de salvação. A igreja ela foi chamada para viver, ela não foi chamada para viver apenas para si, mas ela foi chamada para servir e servir bem. Servir bem, não é servir de qualquer jeito não. Devemos fazer tudo de todo o nosso coração. Para servir bem, nós devemos fazer de todo o nosso coração, porque é a Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem nós servimos. Quando você serve a outra pessoa, você está servindo ao Cristo Jesus, ao reino dele. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é a quem servem, e o que o Senhor a quem servem é Cristo. Está lá em Colossenses 3, do versículo 23 ao versículo 24. É Cristo Jesus quem nós servimos, irmãos. É Cristo Jesus. Não tem escolha, não foi opcional, Deus nos chamou para servir. Então, concluindo, vamos voltar para o exemplo do garçom. Muitas vezes o serviço dele parece ser humilhante, muitas vezes ele escuta coisas que ele não queria, xingamentos, reclamações, mas haverá ocasiões, irmãos, em que ele será bem recompensado, haverá ocasiões que ele vai receber gorjetas, mais do que o seu salário, ganhará comissões pela quantidade de clientes atendidos. Tudo tem um preço, irmãos,
tudo tem um preço. E o preço de servirmos uns aos outros é o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ao nosso favor, a favor da nossa salvação, da nossa redenção. Se nem Cristo Jesus, Ele veio para ser servido, nem Cristo Jesus veio para ser servido, como que nós pensamos que nós devemos ser servidos? Será que somos maior que Cristo Jesus? Será que somos mais gloriosos do que Ele? Se você não servir bem ao Mestre Jesus, se escolher dar desculpas quando chamado para o serviço, você está cada vez mais longe de ser um bom servo de Jesus. Jesus deu a vida para o resgate de muitos, e Ele serviu o seu melhor. Ele serviu a carne e o próprio sangue dele. Diz assim lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 35 ao 38. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Irmãos, servo não é um título que você ganha. Você foi lá e desempenhou um bom trabalho e você ganhou um título de servo, mas é um estilo de vida, de entrega total, radical sobre as nossas vidas. Temos que sentir em nosso coração uma urgência em relação ao mundo, sobre a servidão, sobre servir uns aos outros. Quantas pessoas estão padecendo sem a nossa ajuda, dentro e fora da igreja? Nossa oração ela tem que ser: Senhor, usa-nos para a Tua glória e para ajudar as pessoas que necessitam. Se você não está vendo pessoas que necessitam, clame a Deus que abra os seus olhos para que você veja as pessoas que necessitam, estão ao nosso redor, estão dentro da igreja. Que Deus Ele coloque essa verdade em nossos corações e nos façam ver com urgência que temos que ter essa mudança de mentalidade para servi-lo melhor, servi-lo com todo o nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós entendemos que o Senhor nos chamou para servir, e para servir bem com todo o nosso coração, para amar o próximo, Senhor Deus, com todo o nosso coração, amar ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Pai, coloque em nós um coração ensinável, Senhor Deus, nos ensine a ser servos, tire de nós todo o orgulho, toda a vaidade, Senhor Deus, nos mostre aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Abra os nossos olhos para enxergarmos os necessitados ao nosso redor, Pai, que possamos estender a mão, Senhor Deus, e cumprir a Tua palavra, ajudando o próximo com todo o coração, servindo no reino, na Tua casa, na Tua igreja, servindo na sociedade, servindo uns aos outros, Pai. Pai, ensina-nos cada vez mais, nos torne melhores, Pai, ajuda-nos a tornar-nos parecidos mais contigo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração sincera, do fundo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.